Vamos abrir em Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, um dos textos bem conhecidos da Palavra de Deus. Mas eu queria ler com vocês, compartilhar a Palavra do Senhor. E obrigado aí ao pastor Silas, o Luiz e todos que ajudaram. Vou ter um pouquinho mais de tempo para pregar hoje, um pouquinho mais. Não muito, mas um pouquinho mais. Gênesis capítulo 12, quero falar com vocês hoje sobre Abraão, mas de uma frase muito conhecida que diz: menos é mais. Qual é essa frase? Menos é mais. Diz assim a palavra do Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Disse o Senhor a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Olha que detalhe interessante. Deus falou que era para ir para lá, mas já tinha gente lá. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que podemos abrir Tua palavra, podemos cear juntos, podemos louvar o Teu nome juntos, podemos orar juntos, Senhor. E agora que nós lemos e ouvimos e queremos compartilhar Tua palavra, fala conosco, abençoa o nosso coração, dá-nos uma visão clara do que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Essa semana eu recomecei as classes de inglês, todo dia, de segunda a sexta, das 9 da manhã até 1h30 da tarde. É um ritmo bem puxado, mas tem sido muito bom. A gente vai crescendo na língua, a gente vai aprendendo tanta coisa nova. E essa semana teve um texto que nós lemos que dizia: menos é mais. Em que as pessoas estão mudando das casas grandes e indo morar nos trailers pequenos, poucos móveis, pouca cozinha, um quarto apenas, um banheiro, custo muito mais baixo, e o povo feliz da vida, porque não precisa despender tanto dinheiro, pagando mortgage, pagando o financiamento, pagando as água, luz e tantas outras contas que chegam. E o texto dizia: será que o menos realmente é mais? Será que a gente precisa ter tanta coisa para a gente viver bem? Para a gente estar feliz, estar contente onde Deus nos colocou, onde Deus nos chamou? E eu comecei a pensar nisso. Às vezes a gente quer tanta coisa
Será que o mais é menos? Ou será que o menos é mais? Isso nos refletindo sobre o chamado de Abraão, eu quis colocar 4 ideias. Na verdade, 4 atitudes de Deus para com Abraão. E são atitudes que Deus também faz conosco. A primeira delas é que Deus chama Abraão. A segunda, Deus faz uma promessa a Abraão. A terceira, Deus abençoa Abraão. E a quarta, Deus disse agora, vai. Vai em frente. Vai embora. É o seu momento de ir. É agora, né? Agora, vai, Mário, vai. Pastor Silas, fazendo um outro parênteses aqui. Pastor Silas vai ter um culto hoje à noite, 18h, lá em Clermont. Vai! Né? É isso, vai! Deus chamou, Deus fez uma promessa, Deus abençoou e Deus enviou. Olha aí, encaixa na nossa vida, encaixa naquilo que Deus fez com Abraão e faz conosco. E o chamado de Deus para Abraão foi muito específico, mas não tinha um destino ainda claro para Abraão. Deus disse primeiro para sair da sua terra. Quem aqui saiu da sua terra? Alguém aqui está na sua terra? Não? Talvez os que estão online estão na sua terra. Mas nós deixamos o nosso país por uma direção de Deus, dizendo, olha, estou te chamando para ir para a América. Né? América do Norte, né? A gente estava na América do Sul, mas quando fala vou para a América, todo mundo já sabe que é Estados Unidos. Porque Canadá também é América do Norte. Mas Deus nos chamou para estar aqui, para viver aqui. A Margot, há 30 e quantos anos atrás, Margot? 36 anos atrás, Deus chamou a Margot para vir morar aqui. Tem alguém que mora mais tempo que isso, aqui nos Estados Unidos? A dona Ana, 30 e quanto, dona Ana? 38 anos, olha, ganhou da Margot. 38 anos morando aqui na América. Já é mais americana que brasileira, isso mesmo. Olha, menos é mais. Interessante. Mas Deus chamou Abraão dizendo para sair da sua terra, não só da sua terra, mas deixar a sua família. Eu gosto mais da ideia de deixar os familiares, porque família sou eu, minha esposa e minhas filhas, os parentes, aqueles que são da família estendida, como a gente diz, sogro, sogra, né? É fácil deixar a sogra, né? Tem alguns que falam, vou embora logo, fica aí, ó, não vai visitar não. Nada, minha sogra é uma bênção. Gostaria muito que ela viesse aqui, muito mesmo, gostaria que ela viesse. Amo ela de paixão. Ela gosta tanto de mim, que logo que nasceu a Júlia, ela ficou 1 mês em casa. E aí, eu gosto muito de doce, né? Tanto é que eu estou fazendo jejum de açúcar. Vocês não têm ideia como é difícil para mim, agora estou acostumando, já deu 1 mês já. Mas, eu sempre cresci abrindo a lata de leite condensado e tomando inteira. Né? Eu cresci assim. Então, é uma bênção, eu gostava demais. Gosto demais. Eu sou puro açúcar aqui, ó. Tem açúcar para todo lado. É energia. E aí, eu chegava em casa, falava, vou abrir uma lata de leite condensado. Tinha que ser uma marca específica, né? Não podia ser a outra. Tinha que ser a mais cara, tinha que ser aquela. E aí, quando eu chegava em casa, estava pegando no armário a Andréia. Flávio, para que você vai abrir a leite condensado? Vai comer de novo? Minha sogra, tadinho, André. Deixa ele comer.
Coitadinho dele! Deixa ele comer, tá tão magrinho. E a sogra é uma bênção. O que acontecia? Ah, tá bom, vai, faz o que você quiser. Tá bom, aí abria, não tomava tudo, deixava metade para ela. Falei, amor, ó, eu abri, mas deixei um pouquinho para você. Olha só. Mas a gente, às vezes, tem que deixar a sogra para trás. Tá lá no Brasil, é a sogra. Meu sogro, os irmãos, meus cunhados, estão lá no Brasil. Deixar o conforto. Alguns tinham uma vida boa no Brasil. Quem tinha uma vida boa no Brasil? A maioria tinha vida boa no Brasil. A maioria. Vida boa, não precisava se preocupar. Tinha as lutas, mas caminhava. Deixar o conforto que você tinha. Deixar os bens que você tinha. Quanta gente não vendeu tudo que tinha lá e veio para cá. Deixar carro, casa, tudo que adquiriu lá e vir para cá. Eu vendi tudo que eu tinha. Não tinha muito, mas tudo que eu tinha eu vendi. Mas olha que interessante. Deus, quando Ele promete algo, Ele repõe e melhor. Se você está debaixo da promessa de Deus, aquilo que Ele prometeu é melhor do que onde você está, no lugar que não é para você estar. Você já teve o sentimento de que era para você não estar num lugar e você continua naquele lugar, continua ali e a coisa não anda, não vai? Mas por que eu continuo aqui? Não é meu lugar aqui. Eu estou frustrado nesse lugar. Esse sentimento de frustração te impulsiona. E então, Abraão deixou tudo, confiando que Deus iria prover. Que Deus iria mostrar o lugar. Que Deus iria dar uma direção clara para ele, aonde ele deveria estar. Ele nos mostra que a vida não se mede pelo que temos, mas pelo quanto confiamos e obedecemos. Você vai ver que Abraão tinha um monte de coisa. E ele levou esse monte de coisa. Imagina naquela época, você levar a tenda, camelo, cunhado, sobrinho e tudo mais. Mais as coisas que eles adquiriram, diz as pessoas foram junto, as pessoas que se uniram a Abraão, tudo eles levaram. Mas ao chegar em Harã, eles atravessaram Siquém, foram até o carvalho de Moré, no verso 6, e eles viram que os cananeus habitavam aquela terra. Poxa, Senhor, mas o Senhor não falou que eu ia para a terra prometida? E ao chegar em alguns lugares que já era parte de Canaã, tinha gente lá? O Senhor não falou que era para eu assumir essa função, essa posição? Mas quando eu cheguei lá já tinha alguém. E isso mostra a confiança de Abraão. Mas não foi ele que conquistou a terra. Isso você vai ver depois com Josué. Moisés levou o povo até a terra. Mas Abraão foi quem obedeceu e foi para aquela região. Mas ele não precisou conquistar. Ele chegou em alguns lugares, ele foi ficando, e aí estendia a tenda, ficava mais um pedacinho, fazia um puxadinho daqui, e ele foi ficando. Mas ele não teve que guerrear, ele não teve que lutar. Porque Deus abençoou a vida de Abraão, né? Não é Abraão, mas nesse momento. Mas nós precisamos, às vezes, simplificar e focar naquilo que Deus tem para nós. Porque Deus vai fazer milagres. Quantos já experimentaram o milagre de Deus aqui na América? Todo dia.
É todo dia. Deus faz algo novo. Uma porta nova se abre. Uma direção nova. Deus fazendo assim. Tem as lutas, que o pastor Marcelo compartilhava na sexta-feira. As lutas lá do projeto. Tem não? Tem não. Isso é pouco, né? A lutinha. Eu falo para minhas filhas, tem que ter uma lutinha. Se não tiver luta, não tem graça. Né? Não tem graça. Mas, gente, é um trabalho que o Senhor nos chamou para fazer, mas Ele prometeu que iria cuidar de nós, iria nos ajudar, não iria nos deixar sozinhos. Falou, agora você vai, Abraão, e se vira lá. Não. Dessa semana, no nosso devocional, que eu pus, acho que foi na quarta ou na terça, não lembro, falava para Moisés, né? Moisés dizendo, se a sua presença não for conosco, não vou não. Pode parar, não vou não. Esquece. Se o Senhor não for comigo nesse projeto, para tudo, vou fazer outra coisa. Não vou não. Mas Deus prometeu abençoar, Deus prometeu cuidar dele. Ele iria morar em tendas em lugares que não eram do seu conhecimento, ele não viveu naquela região. Ele não conhecia aquela região. Talvez eu tivesse um plano, olha, talvez Deus está me mandando para aquele lugar. E eu conto um pouquinho da minha história nesse tempo. Quando eu decidi vir para cá, eu tinha um projeto de ir para Kansas City, onde tem a sede da Igreja Nazareno. Eles têm um seminário, que é o primeiro seminário da Igreja Nazareno. Os teólogos, a mente pensante da igreja está naquele seminário. E eu falei, eu vou fazer inglês e vou fazer um mestrado lá, um doutorado lá. Esse era o meu plano. Quando eu enviei a carta para os meus líderes, eu disse, esse é o meu plano, quem vai ficar no meu lugar? Eu tinha orado, falado, Senhor, se é para eu então ir, me mostra as pessoas que vão ficar no meu lugar. E Deus me mostrou as pessoas. Depois, se eles colocaram as pessoas, foi outra questão diferente. Mas eu tive essa clareza de Deus. Ao mesmo tempo que eu mandei a carta, o pastor Melvin estava procurando um pastor brasileiro. Foi ao mesmo tempo. Como que Deus faz as coisas? Eu tinha um pensamento de ir para Kansas City, morar lá, viver lá. Achava que era lá. Mas o pensamento de Deus era outro. Era aqui, graças a Deus. Se não fosse, eu não teria conhecido vocês, ó. Não teria sido a minha família. Vocês são minha família hoje. Que agora eu e a Andréia só em casa. Nem filhos mais em casa não tenho. Se você estiver querendo deixar um, ó, não estou aguentando mais, ó, manda o Caleb lá para casa, ó. Caleb, eu recebo ele com carinho. Mas não é assim não, ó. Você cuida dele, não, é de papel passado, tem que ser meu, né? Não é, você cuida dele, não é assim não, tem que ser uma coisa assim, real. Mas, agora é só eu e ela. Na terça-feira ou quarta-feira, eu saí cedo por causa da aula de inglês e cheguei à noite por causa do culto aqui à noite. Eu não vi a Andréia. Falei, mas que coisa. Eu cheguei, ela estava dormindo, quando eu saí ela estava dormindo. Não vi. Olha as correrias da vida. Se a Sara estivesse em casa, eu ia trazer ela para a programação aqui às 5 da tarde, eu ia ter tempo com a Sara, depois eu ia encontrar com a Andréia. Mas olha como vai mudando a vida da gente. As mudanças que a gente acaba participando. E é o que Abraão passou, um lugar inesperado. Olha, você vai, mas eu não vou te falar para onde é, tá? Parece que Deus gosta de fazer esse negócio com a gente. Você vai, tá? Você vai saber lá na frente aonde vai ser. Mas não é agora. É mais para frente.
Deus tem umas coisas que, Senhor, por que o Senhor faz isso? Não era melhor, Senhor? Não era mais coerente fazer desse jeito? Senhor, só uma dica, tá? É um pensamento meu, só uma dica. Senhor, não é melhor assim? Não, não é. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito que Ele quer. Mas Abraão nasceu numa cidadezinha que chamava Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Você voltar um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 11, você vai ver nos versos 28, que, verso 28 e 31, morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor, Milca, filha de Arã, e foi pai de Milca e de Iscá. Tomou Terá Abraão, seus filhos, e Aló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Naquela época era longevidade, né? Muitos anos de vida. Mas ele nasceu ali em Ur dos Caldeus. Ur é uma cidadezinha próspera, organizada e urbana, com comércio, templos e agricultura. Oh, Bill! Welcome, Bill! Nosso professor de inglês, teacher. Bom dia! Welcome! E a Bíblia sugere que Abrão vivia de uma cultura que tinha muitos deuses. Eles eram politeístas. E eu fiquei ontem numa conversa com a minha esposa, ela me perguntou, por que Deus escolheu Abrão? Será que tem algum parâmetro, algum meio, algum jeito de Deus escolher? Eu disse para ela, olha, eu acredito que no Antigo Testamento, Deus tinha um certo parâmetro. Você vai ver pouco antes com Noé. Noé era um homem reto, íntegro. Deus não ia escolher alguém que não tivesse essas características. Você vê Jó, um homem que se desvia do mal, um homem que santificava os seus filhos. Mas Abrão vivia numa sociedade que cultuava muitos deuses, politeísta. Eles não tinham um só Deus. Mas talvez o Senhor viu o coração dele. Talvez o Senhor viu a atitude dele, era diferente. Não sabemos se ele cultuava tantos deuses, mas sabemos que ele vivia aonde estavam muitos deuses. E a cultura era assim. E Deus então o chama. Alguém comum. Não era alguém poderoso, não era alguém famoso. Deus chama pessoas simples. Volta a frase, o menos é mais. Às vezes é mais importante o seu caráter, sua vida pura, do que a sua famosidade, ser famoso. E aí, a gente vai caminhando para uma segunda atitude de Deus com Abraão, que foi, ele deu uma promessa a Abraão. Primeiro ele chama, e ele então promete. O que é uma promessa? Promessa é você prometer algo para alguém, dizendo, se você fizer isso, vai ter outras coisas acontecendo por causa da sua atitude. Então Abraão tomou a palavra de Deus e eu fui estudar um pouquinho a palavra promessa. No hebraico é havtaka. Ó, ficando bom no hebraico agora. Estou aprendendo hebraico também. Havtaka. Essa palavra significa confiar. Significa confiar em Deus, estar seguro. Quando Deus promete, Ele está dizendo, olha, você pode confiar em mim. Como nós cantamos, você pode confiar em mim. Confia.
porque o que eu disse vai se cumprir. O texto de Josué, na abertura do culto, que a Abigail leu, fala: nenhuma promessa vai deixar de se cumprir. Todas as promessas de Deus se cumprem. Todo o plano de Deus vai se cumprir. Claro que é no tempo dele. Não é no meu tempo. Não é no seu tempo. Mas é no tempo de Deus. Claro que a gente queria: Senhor, o Senhor não pode adiantar esse processo, não? Pode ser um pouquinho mais rápido? Senhor, esse documento está lá parado na imigração, o Senhor não podia? Faz ele andar, Senhor. Faz ele caminhar. Não precisa levantar não, a mão não. Mas quem gostaria que isso acontecesse? Senhor, coloca alguém lá, um anjo, alguém para... Olha, deixa eu ver esse documento aqui. Deixa eu acelerar esse processo. Nosso desejo. Mas o Senhor está dizendo: ó, calma aí. Vai chegar, hein? Vai chegar. Espera um pouquinho. Espera mais um pouco. Deus prometeu. Se foi Deus que te trouxe para cá, se Deus te chamou para vir para cá, Ele prometeu que Ele iria te abençoar. Ele prometeu que iria cuidar de você. Ele prometeu que iria fazer o que Ele pode fazer. Eu gosto muito da palavra milagre, porque milagre só Deus pode fazer. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas o milagre eu não posso fazer. A minha parte eu faço. Como eu contei para vocês há alguns anos atrás, muitos anos atrás, estávamos servindo a ceia num dia como esse, e não tinha os cálices suficientes para servirmos a ceia. Então o irmão, que chama Luiz também, me disse: olha, nós não temos cálice suficiente para a quantidade de pessoas. Eu disse: você crê que Deus pode multiplicar? Não dava tempo de comprar? Não dava tempo de fazer mais? Não dava tempo. Eu falei: eu creio. Então vamos orar. E ao servir o culto todo, e eu lá: Senhor, abençoa, faz multiplicar. E eu estava lá servindo a ceia, eu ajudando a servir a ceia, não lembro. E eu só olhando para ele, Luiz. E ele lá trabalhando, servindo a ceia para o pessoal, blá, blá, blá. Quando termina o culto, eu fui lá e falei: e aí, Luiz, como é que foi? Ih, pastor, dele sobrou. Falei: a gente confia, mas não confia. Mas olha que Deus, Ele cumpre a promessa que Ele fez. Ele prometeu que iria abençoar, Ele disse isso para Abraão, e Ele iria abençoar não só ele, mas toda a sua descendência e as nações do mundo. Todos nós somos abençoados hoje por causa de Abraão. Deus escolheu um homem que talvez você não escolheria. Você escolheria Pedro, por exemplo, para andar com você? Você escolheria Judas para andar com você? Você escolheria talvez João, mais amoroso, mais calmo? Quem é muito estourado precisa ter alguém calmo do lado. Estou certo, Thalita? Não é, Marildo? Não é? Quando a gente é muito agitado, a gente tem que ter alguém assim, centrado, calmo, para colocar a gente na linha. Porque senão não vai dar certo. Por que vocês estão rindo aí? Não sei por que vocês estão rindo aí, ó. Mas acontece. Mas talvez você não escolhesse Abraão. Ou Josué. Ou talvez Moisés. Ele mesmo, Moisés, falou: escolhe aí Arão. Arão, Senhor. Escolhe Arão aí, muito melhor que eu. Ele sabe falar fluentemente. E fala inglês fluente. Chama ele, Senhor. Chama ele. Né, pastor Marcelo? Chama ele.
Mas Deus está falando, é você ó, que eu quero. Eu estou chamando você, não estou chamando ele. Deus prometeu abençoar. Terceira palavra, atitude de Deus, ele abençoa Abrão. A palavra abençoar, ela significa uma boa coisa. Eu já disse para vocês que, estudando há um tempo atrás, eu vi que a palavra bênção quer dizer o melhor de Deus para a sua vida. Quando você diz para alguém, olha, que Deus te abençoe, o seu desejo é que o melhor dele venha sobre a sua vida. Abençoe mais. Fale mais, Deus te abençoe. E a última atitude de Deus para com Abrão foi enviar Abrão. Eu vi vários textos falando sobre envio. Em Gênesis 13:15, darei a ti essa descendência. 17:8, a sua descendência, a terra das suas peregrinações. 26:3, estarei contigo e te abençoarei. Depois Êxodo 3:10, vem, pois eu te enviarei a Faraó, falando com Moisés. Josué e todo este povo, a terra que eu dou a eles, o envio do Senhor sobre a vida deles. Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus. Qual que é a segunda? Faz uma promessa. Terceiro, ele abençoa. E quarto, ele envia. Nesta manhã, o Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. Ele nos chama para servi-lo. Ele nos faz uma promessa de que estaria conosco. Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. E Ele nos envia para alcançarmos os perdidos e sermos transformados para transformar. Nesta manhã, o que Deus está te chamando para deixar hoje? Você já deixou seu país? Já deixou sua terra? Tem alguém só visitando aqui? Todo mundo está morando aqui? Não posso falar muito alto, senão a imigração fica sabendo. Então. Tem alguém que está só visitando. Mas, o que eu preciso deixar para trás? Eu preciso deixar minha zona de conforto. Eu preciso deixar meus velhos padrões. Eu preciso deixar eu querer estar no controle. Eu preciso deixar alguns planos que não estão na vontade de Deus. E talvez eu precise deixar a cidade que eu moro. Me lembrei agora do Ítalo. O Ítalo serviu conosco aqui, o marido lembra dele. Quem lembra do Ítalo? Alguns irmãos lembram dele. Um dia ele me chamou e falou, pastor, estou indo para Massachusetts, não? Connecticut. Aí eu falei assim, primeira coisa, tem que aprender a palavra. Como é que você vai pronunciar essa palavra? Eu brinquei com ele. Mas ele falou, tem mais oportunidades no meu trabalho lá. Eu tenho um amigo que vai me ajudar no começo. Então, nós decidimos ir embora. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, eu tenho certeza. Então vai, que Deus te abençoe. E ele foi, e está lá acho que já um ano e meio, talvez 2 anos. 2 anos já? Tempo voa. Mas Deus chama pessoas para talvez sair da sua cidade. Não gostaria que você mudasse de cidade. Eu não gostaria de mudar de cidade, mas eu estou pensando muito, minha filha está em Nashville agora, ela vai ter 4 anos de faculdade. Eu falei, Senhor, me ajuda. Brincadeira, não vou mudar não, tá? Ficar aqui, professor Marcelo, fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Mas, gente, onde Deus está nos chamando? O que é que Deus está nos dizendo para deixar? O que você precisa fazer hoje? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Uma frase para você pensar. Todos temos uma Ur para deixar. Todos temos uma Canaã para alcançar. O que Deus te pede hoje? Feche os seus olhos.
Senhor, é tão bom estarmos juntos nesta manhã. É tão bom podermos ouvir a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra. É tão bom, Senhor, vermos a ação do Teu Espírito no nosso meio, Senhor. Nós dependemos do Senhor. E ao ver, Senhor, a atitude de Abraão, Senhor, como o Senhor tratou com ele, como o Senhor o chamou, como o Senhor fez promessas a Abraão, o Senhor abençoou a vida dele, e o Senhor enviou Abraão, Senhor, por um propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Senhor, nesta manhã, talvez nós precisamos deixar algumas coisas, Senhor. Talvez nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Talvez está muito fácil, muito tranquilo. Talvez a gente não tem nada desafiador para nós. Mas o Senhor nos chama para algo novo, Senhor. O Senhor nos desafia para algo novo. E eu quero te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Fala conosco, ministra a nós, para que possamos ser guiados por Ti, Senhor. Guia-nos aos Teus caminhos. Assim como o Senhor fez com Moisés, com Josué, Senhor. O Senhor chamou homens e mulheres de Deus para servir naquela geração, e o Senhor nos chamou para servir na nossa geração aqui hoje. Nos ajuda, Senhor. Ministra a nossa vida e dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Eu quero pedir ao Senhor que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém.